Hoje eu vi uma frase de Albert Einstein e achei muito interessante, quis compartilhar com vocês algumas ideias. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas eu falo muito sobre o tema mudança, né? Isso é algo que eu tive que aprender a lidar, né? Porque comecei a perceber muito jovem que a mudança era algo que estava sempre me acompanhando. Para onde eu ia, as mudanças começavam a acontecer comigo, com as pessoas que estavam em volta de mim, e que isso é um tema muito importante na minha vida e é um tema importante para eu compartilhar com as pessoas, né? O tema da mudança, vocês vão perceber que eu falo muito sobre mudança nos meus vídeos, né? E hoje foi interessante porque eu vi uma frase de Albert Einstein. Depois eu vou ver se eu coloco aqui em cima para vocês exatamente a frase, né? Mas ele fala mais ou menos assim, que, é, que a gente consegue mudar, que a gente não consegue mudar um problema partindo do mesmo nível de consciência, né? Que esse problema, de que este problema foi criado, né? Que a gente só consegue mudar um problema se a gente tiver em um outro nível de consciência para poder resolver esse problema. Eu achei muito incrível essa frase, faz todo sentido, né? Achei incrível, porque realmente a tendência que a gente tem como ser humano é justamente isso, é querer modificar alguma coisa ao nosso redor, como? Utilizando os mesmos meios pelos quais este problema foi criado, né? Então, assim, se é um problema físico, a gente quer, esse problema é físico, a gente quer resolver ele de forma física, né? Se esse problema ele está relacionado com as finanças, a gente quer correr atrás e dar um jeito de modificar isso de uma forma, né? Ou a gente quer arrumar outro trabalho, ou a gente quer mandar currículo, ou a gente quer resolver isso de uma forma é, no mesmo nível, como ele está dizendo, né? No mesmo nível pelo qual esse problema foi criado. E já tem muito tempo eu comecei a perceber que assim, às vezes a gente percebe, a gente tem experiência, a gente passa por situações que mostram pra gente, mas mesmo assim, às vezes, nem sempre a gente acredita, né? Ou se não, depois a gente volta de novo a fazer tudo que estava fazendo antes por condicionamentos. Então, hoje vim compartilhar com vocês isso, que assim, eu já experimentei muitas vezes na minha vida isso. Tinha um problema e ficava, enquanto eu ficava lá querendo resolver esse problema no mesmo nível em que ele foi criado, não acontecia nada, não mudava. A partir do momento em que eu pensava, não, tá, esse problema ele foi instalado, só que esse problema ele começou onde? Primeiro eu começava a pensar isso, tá? Esse problema, eu acredito que ele começou no nível espiritual. Então, vai adiantar só eu ficar querendo modificar o nível físico? Não. Então, eu vou ver se eu consigo modificar alguma coisa em nível espiritual. Esse problema ele começou em nível emocional. Então, tudo bem, já tem alguma coisa manifestada em nível físico, o que eu posso fazer em outro nível para que isso comece a se modificar de uma forma mais estruturada e de dentro para fora, né? E que seja de uma forma, que aconteça de uma forma mais efetiva também. Então, quando eu comecei a aprender a fazer isso, as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Vou dar um exemplo para vocês. É, em relação à questão financeira, né? Ficava lá querendo sempre fazer as coisas do mesmo jeito, sempre querendo fazer as coisas do mesmo jeito. Aí teve um dia, depois de algumas terapias que eu já tinha feito, né? Terapias holísticas, eu não estava sabendo mais o que fazer em relação a alguns problemas, algumas questões financeiras que eu estava passando. O que eu fiz?
fechei os olhos, fui fazer meditação. Fechei os olhos, fui fazer meditação, conversei com Deus e falei: preciso disso, 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 disso para fazer tais e tais e tais projetos. Eu gostaria que tal e tal e tal coisas acontecessem. Depois de uma semana, a minha vida financeira desbloqueou. Eu estava esperando 2 anos para que isso acontecesse. Então, isso é o que explica um pouco essa frase de Albert Einstein que eu achei incrível, né? Não adianta a gente ficar querendo resolver um problema no mesmo nível em que ele foi criado. A gente pode ser criativo e verificar se não existem outras possibilidades, né? Porque a mudança porque tudo muda, tudo está em movimento, né? E tudo pode ser modificado. Mas a questão é, como é que a gente está olhando para isso e querendo modificar isso? É no mesmo nível em que isso foi criado? Em que isso foi gerado? Então, de repente, vale a pena observar, né? E verificar de que forma esse problema pode ser modificado. Em que nível ele pode ser modificado? Talvez não seja no mesmo nível em que ele foi criado, como disse Albert Einstein. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com quem você gosta e com quem você acredita que possa ajudar de alguma forma. Muito obrigada, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que foi criado. Albert Einstein.